É sempre uma honra e um prazer aqui vir, a esta casa antiga de 185 anos, virada para o mundo, retrato impressivo da história de Portugal, da nossa vocação ecuménica, da nossa saga de nação pelos 5 cantos do universo repartida, mas também da história do Porto, do seu espírito empreendedor, do seu culto da liberdade e da independência, da vitalidade da sua sociedade civil. Em Vossa Excelência, Sr. Presidente, saúdo essa dupla história, presente também de modo eloquente na pessoa do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, seu antecessor e presente guardião do futuro de uma metrópole da qual honra nome e, sobretudo, traço de caráter de Portugal. Excelências, aberta que foi sempre esta secular associação a todas as latitudes e longitudes, por maioria de razão o foi sempre à Europa, e que ensejo o de hoje, 4 dias depois da expressão da vontade dos europeus e neles dos portugueses, para dizer umas palavras necessariamente breves acerca dessa vertente essencial da nossa vida coletiva. Os portugueses, uma vez mais e de forma concludente, sufragaram a escolha europeia de Portugal. Bem mais de 2/3 de entre os que quiseram participar no ato eleitoral reiteraram nas suas diversas matizes a fidelidade à integração europeia, na sua versão mais empenhada e menos condicional. É revelador que assim seja, sobretudo num tempo em que tantos de fora da Europa tudo têm feito para a dividir e enfraquecer. Sobretudo porque ela própria, vezes demais, se encarregou de facilitar tais propósitos, desunindo-se no acessório, alimentando razões de queixa no crucial, pelo atraso e displicência pela quais se sobranceria no lidar com os europeus. Continuar a acreditar na Europa é mais do que um reconhecimento de raízes. É prova de sensatez e de realismo, não desperdiçando o caminho feito, não enveredando por atalhos inviáveis, compreendendo que é preferível melhorar o que existe e exigir mais, muito mais, a tudo deitar a perder na vida de todos os dias. Esta é a primeira lição do sucedido há menos de uma semana. Mas as lições a retirar vão mais fundo e são mais acicatantes. Olhando para a nova composição do Parlamento Europeu, ela demonstra que a temida convulsão radical não ocorreu, mas também que há desejos de mudança, indicadores de alerta para outra proximidade das pessoas, outra ambição, outra vontade de antecipar e de decidir, outros métodos, outra atenção a novas necessidades, a novos anseios, a novas pretensões. Ou seja, este não é tempo para autocontemplações, só porque escapamos de cataclismos anunciados. Porque importa compreender que um número apreciável de europeus adotou uma postura bem mais radical e numericamente conclusiva, porventura assinalando que esperam de todos nós melhor ainda do que tem sido a Europa para o seu cotidiano. Em suma,
serena confiança pela existência confirmada de uma maioria clara e inequívoca, que em Portugal acredita na Europa. Mas, do mesmo modo, despertar para desafios, desilusões, indignações, prioridades a retomar, que deverão ser, desde logo, assumidas pelos que mais se dizem europeístas, antes que outros preencham o vazio, entretanto, displicentemente criado. E sempre o orgulho na liberdade e na democracia como valores europeus, tão fortes, tão impressivos, que tornam possível que a Europa, a União Europeia, o Parlamento Europeu, sejam a casa de todos, mesmo dos mais críticos, céticos, divisionistas ou fragmentários. Não é por acaso que a Europa continua ela própria a ser a casa dos mais elevados indicadores de desenvolvimento humano do mundo. Assim o entendam os nossos vizinhos a leste, ansiosos por alargar o seu espaço vital, assim como, e sobretudo, os nossos aliados de sempre, por um instante convencidos de que valia a pena apostar numa nova Europa, feita de nacionalismos, de protecionismos e de lideranças alheias ao cerne do essencial do espírito europeu, e que o entendam rapidamente, dessa maneira poupando energias malbaratadas e caminhos evitáveis. Excelências, se há quem entenda do que digo, sois vós, empreendedores, corajosos, entregues à circulação das pessoas e dos bens, ao ligar das comunidades, ao ultrapassar das barreiras e dos isolamentos. Algumas vezes há séculos, como na relação com os nossos aliados britânicos, perante os quais nós, portugueses, temos sido e continuaremos a ser inexcedíveis em diálogo, procura de pontes, paciência nas difíceis encruzilhadas que têm querido ou têm podido viver. Mas tal força de espírito alarga-se a outros aliados, europeus e transatlânticos, e projeta-se ainda em parcerias com esses aliados, ou mesmo com não aliados, que explicam a nossa intervenção comercial, industrial ou agrícola, ou em serviços vários nos lugares mais recônditos ou adversos do mundo. Temos de manter e reforçar essa dimensão singular que sempre nos definiu, plataforma entre culturas, continentes, oceanos, civilizações. E agora, criando condições mais favoráveis ao investimento em bens transacionáveis, ao investimento em exportações, a uma mais eficaz internacionalização da nossa economia. 25 anos depois do relatório de Michael Porter, é ver como vingaram apostas em tantos nichos por ele indicados. A inovação, o calçado, os têxteis, o vinho, o automóvel, a saúde, a floresta e, obviamente, o turismo, só para citar alguns dos setores nesta casa tão conhecidos e cultivados. Mas é preciso muito mais. Temos de crescer mais. Temos de crescer duradouramente. Temos de investir mais. Temos de apoiar mais o investimento. Temos de acreditar mais na iniciativa das pessoas e da sociedade civil. Temos também de combater o flagelo da pobreza e do seu risco e de corrigir as desigualdades pessoais, funcionais e territoriais que, infelizmente, permanecem
ou se agravaram. E também de estar mais próximo das pessoas. Ouvi com atenção o apelo de Vossa Excelência na base do relatório que acabei de receber e que irei ler nos próximos dias. Um apelo dirigido neste tempo pré-eleitoral, sobretudo aos partidos políticos, à sua capacidade legislativa, sendo o caso, por decisão que é exclusivamente sua, de revisão constitucional, de todo modo e sempre também de exercício do poder executivo. E vi nesse apelo uma preocupação com assimetrias, desigualdades a corrigir, insuficiências e injustiças a combater. Anoto, registro esse apelo e compreendo como é importante a voz desta Casa, como é importante a voz do Porto, como é importante a voz do Norte. Excelências, esta Associação Comercial do Porto faz história todos os dias há um rol de anos. Fez história com o primeiro Código Comercial português. Fez história ao inspirar os estudos universitários de economia no Porto. Fez história na criação dos primeiros bancos portugueses e da primeira seguradora. Fez história na afirmação de uma bolsa de valores. Fez história, faz história na internacionalização pioneira de tantas das nossas estruturas económicas. Pela história que já fez, merece o reiterado reconhecimento dos portugueses. Reconhecimento expresso por várias vezes, mas hoje confirmado de modo simbólico com a atribuição do título de membro honorário da Ordem do Infante Dom Henrique, com que decidi galardoá-la. A história que tem por fazer é, porém, a mais importante. A história que tem de fazer é, porém, a mais importante. É a história do futuro. É a história do futuro que começou há 185 anos. E é por causa dessa história que aqui vem e aqui está, grato e esperançoso, o Presidente da República, como sempre, a pensar naquilo que de melhor há em Portugal.